vamos lá. Nós vamos começar agora a segunda parte do nosso curso. Na primeira parte, que foi a eletrostática, nós estudamos os fenômenos que são produzidos quando as cargas estão paradas. Nessa segunda parte do curso, nós vamos estudar fenômenos que são produzidos por cargas em movimento. Basicamente, o que nós vamos estudar são aquelas situações nas quais as cargas se movem em movimento contínuo, tá certo? A terceira parte é aquela na qual nós vamos estudar as cargas agora em movimentos acelerados, oscilatórios, etc. Então vamos à segunda parte. Nessa segunda parte nós vamos estudar correntes elétricas, circuitos de corrente contínua, tá? E vamos estudar as correntes produzindo campo magnético e interagindo com campos magnéticos. Tá? Esses problemas, essa segunda parte, é aquela que trata de fenômenos que estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, se você entra na sua casa e acende uma lâmpada, normalmente você tem um circuito, tá certo? No caso, é um circuito de corrente alternada, mas os fenômenos que vão acontecer ali são muito semelhantes àqueles que acontecem no circuito de corrente contínua. Já quando você entra e liga, por exemplo, um ventilador ou acessa a geladeira, você já está mexendo numa situação em que você tem correntes alternadas produzindo aí determinados tipos de fenômeno, que estão relacionados ao campo magnético, tá certo? Então, essa parte agora ela vai dar a base para aqueles fenômenos que estão aí, não só no nosso cotidiano, mas para fenômenos aí de extrema importância para as nossas vidas. Tudo bem? Nós vamos começar a estudar correntes elétricas. O que é uma corrente elétrica? A corrente elétrica é um movimento de cargas. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar que você tem um condutor, tá certo? Eu tenho aqui um material condutor. Vamos pensar um fio, a gente está olhando do ponto de vista microscópico esse fio. Nesse fio você tem, vamos pensar aqui um fio no qual eu tenho um fio de metal, por exemplo, vamos estudar uma situação mais simples, um fio de metal, na qual eu tenho um conjunto de partículas de cargas livres aqui. Essas cargas, tá certo? Essas cargas estão se movimentando. Se eu tenho cargas que são livres, essas cargas estão se movimentando. Só que acontece que esse movimento das cargas é um movimento aleatório. Cada uma está indo para um canto, tá certo? E você não observa nenhum fenômeno macroscópico. Todas as cargas se movem, cada uma para o seu canto. Esse movimento é causado principalmente por oscilações térmicas que tem dentro do material. Nós estamos tratando materiais em temperaturas diferentes do zero absoluto, obviamente. Então as cargas aqui estão oscilando. O que acontece agora, tá certo? O que acontece se eu aplico, um campo elétrico? Nós vamos ver como é que é aplicar um campo elétrico daqui a pouquinho. Se eu agora aplico um campo elétrico nessa situação, tá? O que vai acontecer com essas cargas? As cargas que antes estavam movimentando-se de forma basicamente aleatória, as cargas que estavam se movimentando de forma aleatória, elas agora tendem a se movimentar numa direção preferencial, tá? Vamos supor, tá certo? Você vai falar assim, mas essas cargas aqui são elétrons, se eu aplicar um campo aqui, o que vai acontecer com as cargas? Elas vão tentar ir nessa direção, tá certo? Então, agora elas vão começar, a tender numa direção preferencial, tá certo? Existe uma direção preferencial do movimento. Você pode perguntar, mas por que essas flechinhas não estão tudo alinhadinha, bonitinha? Porque existem flutuações térmicas de qualquer jeito dentro do material, você não escapa delas. Existem colisões dentro do material. Tudo isso está acontecendo e faz com que esse movimento não seja exatamente um movimento linear acompanhando estritamente o campo elétrico. Mas, de qualquer forma, você pode perceber que essa situação é diferente dessa aqui e agora eu tenho um fluxo nessa direção. Como eu tenho um fluxo nessa direção, eu tenho agora o seguinte, se eu colocar, suponha que eu coloque aqui uma superfície, tá certo? Eu tenho aqui uma superfície, e eu quero medir o fluxo através dessa superfície.
tá? O fluxo de cargas que está passando através daquela superfície. É como se você tivesse mais ou menos o seguinte, um exemplo simples é o seguinte, você pega um cano, esse cano está com água. Você está com esse cano tampado, tá certo? Né? E esse cano está com água dentro dele. Eu tenho um êmbolo desse lado aqui, tá certo? E um êmbolo desse lado aqui, né? Eu posso movimentar um pistão aqui. Supondo que esse nosso líquido seja incompressível, o que vai acontecer? Quando você empurrar aqui, tá certo? Então, num primeiro momento, você está parado, você não vê corrente nenhuma. Não tem vazão através de uma superfície aqui no tubo. Mas a hora que você aperta aqui, tá? Essa água começa a se mover, né? Se você imaginasse agora que por algum artifício qualquer você coloca uma bomba d'água aqui e essa bomba d'água agora então começa a puxar água de uma caixa e empurrar dentro desse tubo, você vai vendo essa água evoluindo dentro desse tubo. O que é a quantidade de água que passa numa superfície, numa seção reta do tubo? É aquilo que a gente chama de vazão. Tá certo? Então aqui é mais ou menos o seguinte. Se eu desenhar uma seção reta desse tubo aqui, se eu desenho uma seção reta, agora eu vejo cargas passando numa direção. Nesse caso aqui, se eu desenhasse uma seção reta, passava um tanto para lá, um tanto para cá. Mas macroscopicamente eu não percebia nenhum fenômeno. Tá certo? Nesse caso aqui, agora eu percebo que existe uma quantidade de cargas indo nessa direção, né? E eu vou definir a corrente elétrica I como sendo a quantidade de cargas que passa naquela seção por unidade de tempo, né? É importante, do mesmo jeito que eu dei esse exemplo do tubo de água, é importante você entender o seguinte: se eu agora tivesse um tubo onde a quantidade, um tubo onde a seção reta aqui é diferente da seção reta aqui, tá? Você fala assim, essa seção reta é diferente dessa. No entanto, tá certo? A quantidade de carga que passa aqui é igual à quantidade de carga que passa aqui, porque você tem conservação de carga. Não é? Isso nós também vimos, quando você viu em Física 2, né, aqueles problemas de fluidos, tá certo? Né, você se lembra que existe uma conservação, uma lei de conservação que é, se passou uma carga aqui, ela vai passar aqui. Né? Então todas as cargas que passam aqui, passam nessa seção reta aqui também. Tá? Então isso não muda, tá certo? Não muda a quantidade de cargas que está passando, né? A gente pode depois discutir o que afeta essa situação aí. A outra coisa que é o seguinte, suponha da mesma forma que eu tenho agora um tubo, que no nosso caso aqui é um fio, e eu tenho uma quantidade de cargas que está vindo aqui que eu represento pela minha corrente I1. Tá? Ora, eu tenho um outro fluxo que vai acontecer aqui, eu tenho uma corrente 2 aqui e uma corrente 3 aqui. A quantidade de carga que chega nesse ponto se divide aqui, um tanto vai para cá, um tanto vai para cá. Mas pela mesma lei de conservação eu posso dizer que I1 é igual a I2 mais I3. Tá? Então essa é basicamente a definição que eu tenho, né? Que eu tenho de corrente elétrica, né? E a unidade de corrente, a unidade SI de corrente elétrica é o ampere. Ampere, que é representado pela letra A maiúscula. Lembrando, mais uma vez, toda vez que o nome de uma unidade é dado em homenagem a alguma pessoa, algum cientista, né, o símbolo daquela unidade é escrito com letra maiúscula. Mas o nome da unidade é sempre escrito com letra minúscula. Né? E a gente pode dizer que um ampere é igual a 1 coulomb por 1 segundo. Tá? Então essa é a definição básica do ampere. Né? Na nova definição do SI, né, o ampere é uma das 7 unidades de base, tá certo? E a nova definição do SI, né, para o ampere é feita em termos da carga elementar. No começo do nosso curso, quando nós falamos de cargas elétricas, nós falamos o que é a carga elementar, né, e que na nova versão do SI, tá certo? A carga elementar tem um valor exato, tá certo? Muito bem, então nós sabemos agora, né, o que é a unidade de corrente, tá certo? E agora preste atenção
atenção no seguinte, vamos voltar a esse problema aqui. Eu disse nesse problema aqui que a quantidade de carga que passa aqui, que a corrente aqui é igual à corrente aqui. Ora, o que diferencia essa situação dessa situação? Né? Vamos supor que agora eu pego e defino um elemento de área aqui. A quantidade de carga que passa nesse elemento de área, tá certo? É proporcional, se esse fluxo for um fluxo não é uniforme, né? A gente supõe normalmente que o fluxo é uniforme. Se o fluxo é uniforme, e se eu pegasse dois quadradinhos de mesmo tamanho, um quadradinho aqui e um quadradinho aqui, você veria o seguinte, a quantidade de carga que passa, a quantidade de carga nessa seção reta é igual à quantidade de carga que passa nessa seção reta. No entanto, se esse quadradinho tem o mesmo tamanho desse, a quantidade de carga que passa nesse quadradinho é maior do que a quantidade de carga que passa nesse quadradinho. Por quê? Porque se passa uniformemente a mesma quantidade de carga aqui, e essa razão entre a área desse quadradinho sobre a área total é menor do que a razão dessa área aqui sobre a área total. Tá certo? Então eu vou definir uma nova grandeza que chama densidade de corrente. A densidade de corrente aqui é menor do que a densidade de corrente aqui. Por quê? Porque essa areazinha aqui em proporção à área total é menor do que essa areazinha em proporção à área total. Então a minha densidade de corrente que eu defino, tá certo? Eu vou dizer que a minha corrente, no caso então, redesenhando essa figura, se eu olhasse agora o fluxo de cargas, tá? Vamos mudar aqui. Se eu olhasse agora o fluxo das cargas aqui, ó, se eu olho esse fluxo de cargas que está acontecendo aqui, né, eu vou definir então essa minha densidade de corrente, J, tá certo? J é a densidade de corrente, tá? Então isso aqui, J, é a densidade de corrente, ela é um vetor. Por que ela é um vetor? Porque quando... né? Vocês se lembram quando eu discuti lei de Gauss, eu falei da vazão. Eu peguei e comecei discutindo o fluxo, não é? Através de uma seção de um condutor, de um cano. Não é? E quando eu fiz isso, eu peguei um campo vetorial, que era o campo de velocidades. Tá certo? E defini a vazão como sendo o produto entre o vetor velocidade e um elemento de área. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu vou dizer que um elemento de corrente DI vai ser igual a J escalar dA. dA é aquela mesma definição. dA é um vetor, né, que a área dele é a área do elemento, tá certo? A área de dA, o módulo de dA é a área desse elemento de área, e a direção e o sentido de dA são perpendicular a esse elemento de área, tá? Se eu fizer isso aqui, né, eu posso dizer, portanto, que a minha corrente I é a integral de J escalar dA, né? E se eu fizer essa conta, então, né, se eu tenho agora, se o meu J for uniforme, né, ou seja, se ela não varia, se a minha corrente não varia ao longo do condutor, né, tá certo? Só preste atenção no seguinte, se você pensar num líquido fluindo num cano, tá certo? Um líquido fluindo num cano, você lembra que a velocidade próxima da beirada do cano, tá certo? Do interior do cano, ela é menor do que a velocidade no interior do cano, tá? Essa representação que a gente faz de uma distribuição uniforme de velocidade ou de corrente é uma idealização do que acontece, mas para facilitar a nossa vida por enquanto, vamos supor isso. Então, se a minha densidade de corrente é uniforme, né, e eu estou supondo que que o J é paralelo ao dA, tá? Então, o J é paralelo, esse símbolo aqui, eu estou representando que o J é paralelo ao dA. Nesse caso aqui, eu posso dizer, então, que J escalar dA é igual a J vezes dA, né? Produto escalar, eles são paralelos, então JDA vai dar J escalar dA vai dar JDA, e a minha corrente, então,
Se ele é uniforme, ele pode ser colocado para fora, vai ser J vezes A. Olha só, o que eu acabei de dizer? Eu acabei de dizer o seguinte, o que muda daqui para cá? A corrente que passa aqui é a mesma corrente que passa aqui, né? No entanto, se a corrente é a mesma e se a área mudou, tá certo? A área aqui é menor do que a área aqui. Se a corrente aqui é igual à corrente aqui, se essa área é menor do que essa área daqui, a densidade de corrente aqui, portanto, vai ser menor do que a densidade de corrente aqui, para que o valor da corrente permaneça constante. Tá claro isso? Vamos agora entender um pouco melhor, não é? Como é que essas cargas elas vão se deslocar dentro do material. Vamos só pensar o seguinte, num primeiro momento, né? Eu falei de cargas elétricas aqui, isso é porque a gente sabe hoje, né? Nós estamos hoje nessa altura do campeonato, a gente sabe que a matéria é formada por átomos, que os átomos são formados, né, por um núcleo atômico e uma eletrosfera, que em determinados tipos de materiais, como os metais, né, alguns dos elétrons dessa eletrosfera podem se deslocar livremente, tá certo? Ou podem, com a aplicação de um campo elétrico, se deslocar dentro do material, que esse deslocamento é o que a gente chama de corrente elétrica. Agora, quando Faraday, né, e os pioneiros do eletromagnetismo, lá no começo do século XIX, começaram a estudar o eletromagnetismo, eles não faziam a menor ideia de que existiam átomos, né? A proposta de existência de átomos, tá certo? Ela é feita lá, né, lá no começo do século XIX, tá? A partir de alguns estudos dos químicos da época, né? Alguns modelos que foram propostos naquela época, mas vamos chamar assim, o que o pessoal que trabalhava com eletromagnetismo pensava era de que eu tinha correntes fluindo, né? É como se fosse um fluido dentro desse material. Não eram partículas que se deslocavam, mas era um fluido carregado que se deslocava. Tá? Então, a concepção que a gente tem, essa aqui, que eu tenho uma densidade de corrente, tá certo? Tem mais a ver com o começo da história. Quando eu falo de cargas elétricas se deslocando, tem a ver com o final do século XIX, começo do século XX, quando se começa a entender, não é, a estrutura da matéria, né, que se começa a entender, né, como é que é essa estrutura dos átomos. Tá? Muito bem, então vamos aprofundar um pouco essa descrição microscópica que eu tenho, né, essa descrição microscópica que eu tenho, para que vocês tenham mais, vamos chamar assim, mais clareza, né, do que são esses fenômenos. Olha só, primeiro de tudo é o seguinte, eu disse para vocês que se eu tenho um condutor, né, e eu tenho partículas, vamos supor que essas partículas estão se deslocando aqui dentro, tá? Então elas estão indo para lá, para cá, né, umas vêm aqui, outras vêm, mas elas estão em geral se deslocando nessa direção que eu estou mostrando aqui, ou seja, eu tenho um campo elétrico que está produzindo, são elétrons, tá? Vamos lembrar que são elétrons, né, que está se deslocando. Agora, como é que um elétron desse se desloca? Pega uma partícula dessas e vamos olhar agora, ao longo do tempo, como é que ela vai se deslocar. Se eu pegar uma partícula dessas e for olhar como é que ela se desloca, ela, como eu disse para vocês, ela está sofrendo certas flutuações, né? Então ela faz assim, ela vem para cá, depois vem para cá, volta um tanto, dá uma trombada, vai para lá, vai indo. Você está vendo aqui, ó, ela está indo, né? Tá certo? Esse aqui é o movimento de uma dessas partículas, né? De uma dessas que ela vai indo e tudo mais. Você pode imaginar o seguinte, né? Você pode imaginar que a corrente elétrica, se você olhasse microscopicamente, imagina assim, uma quantidade de gente saindo de um evento de grande aglomeração, né? Então está saindo num estádio de futebol e aquela massa toda saindo, aquele povo todo saindo, todo mundo espremido uns nos outros, você vai para um lado, vai para o outro. Então a velocidade do fluxo, né, em que pese você está andando no meio daquela multidão, indo, vindo, tentando arrumar o melhor caminho, a velocidade média de todo mundo ela é bem mais lenta com que a velocidade que você, ou então o nosso elétron aqui, se desloca no meio desse material. Tá? Essa velocidade média, né, que é a velocidade com que
ele está se deslocando, né? Se eu medisse ao longo do tempo, desprezando esse mundo de colisões e flutuações aqui, é o que eu chamo de velocidade de deriva. De novo, para grande parte dos nossos problemas, tá certo? Os problemas que nós vamos tratar nesse curso, né? Eu não vou me preocupar com os efeitos microscópicos. Eu vou me preocupar com os efeitos macroscópicos, tá certo? Mas é importante que você tenha noção disso aqui, por quê? Porque várias aplicações tecnológicas vão exigir, né, um conhecimento dessa estrutura microscópica, tá? Muito bem. Então, se eu faço isso aqui, né, só para vocês terem uma ideia, a velocidade de deriva, no caso de um elétron, né, de um material, ela é da ordem de 10 a menos 5 metros por segundo. Essa é tipicamente uma velocidade de deriva. Bem devagarzinho, né? Tá? Ao passo que a velocidade entre dois pontos de um elétron aqui, tá certo? A velocidade efetiva, que eu vou chamar de velocidade efetiva, ela é da ordem de 10 elevado a 6 metros por segundo, ou seja, 1 milhão de metros por segundo. Então você vê a quantidade de trombada que o elétron dá ali dentro para conseguir andar esses 10 a menos 5, né? Você vê aqui essa quantidade, tá certo? É a velocidade que ele tem entre um ponto e outro. Então agora é o seguinte, então se eu fizer isso aqui, né? Se eu olhar agora esse meu fio aqui, se eu pego nesse fio aqui e tenho, né? Vamos olhar uma seção reta de novo aqui, uma seção reta aqui que tem uma área A. Eu vou pegar agora um comprimento L, tá? Esse aqui é o meu comprimento L, tá? Essa aqui, só para não confundir, essa aqui é a minha área. Eu tenho uma área A e eu tenho um comprimento L aqui. Portanto, o meu volume daquele pedaço ali, o meu volume vai ser igual à área vezes o comprimento. Vai ser A vezes L, né? Bom, nesse meu volume, quantas cargas eu tenho nesse meu volume? Se eu contar aqui, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu tenho N cargas nesse volume. N portadores de carga. Nesse nosso modelo simplificado, os portadores de carga são elétrons. Tá certo? Mas eu poderia ter uma série de outros diferentes. Eu poderia ter moléculas como portadores de carga, né? Eu poderia ter íons, poderia ter cátions, pode ter. Mas aqui são os elétrons só para simplificar, né? E tá certo? O número de portadores de carga por unidade de volume por unidade de volume vai ser que eu vou representar por esse N, é igual, então, o total dos portadores, né, que tem dentro daquele volume, dividido pelo volume. Tá? Então, olha só, a carga total que está passando aqui, né, a minha carga total que está passando, que está naquele volume, tá certo? A minha carga total é N, que é o número, estou supondo que são cargas elementares, né? N vezes E, tá? Eu poderia botar um Qzinho qualquer aqui, que fosse a carga de cada um daqueles elementos, eu estou supondo elétrons, só por uma simplificação aqui, né? E isso aqui vai ser, então, igual a N vezes A vezes LE, tá? N grandão é N vezes A vezes LE, quer dizer, então é a quantidade de portadores por unidade de volume, vezes o volume, vezes a carga. Né? Ora, a minha corrente, agora imagina o seguinte, imagina que isso tudo está se deslocando. Lembra do meu exemplo do cano, tá? O cano, aquele volume que é A vezes L, está se deslocando, né, ao longo do tempo, tá? Se esse volume está se deslocando ao longo do tempo, eu tenho uma corrente que vai ser a carga total dividido pelo tempo que ela demora para se deslocar. Isso aqui eu posso escrever que é N vezes A, L vezes o elemento de carga, ΔT. Ora, o que é esse meu ΔT aí? Se eu tenho uma velocidade, que é a velocidade de deriva, que é igual a L sobre ΔT,
esse trem aqui, ó, esse cilindro aqui está se deslocando, tá certo? A velocidade com que ele se desloca é a velocidade de deriva. Tá certo? Então ele, num tempo ΔT, ele andou L. Né? A velocidade de deriva é L, então, sobre ΔT. Tá? E se eu juntar tudo isso aqui, eu vou obter, né, que a minha corrente I vai ser igual. Substituindo ΔT por L sobre V de deriva, isso aqui vai ser N vezes A, vezes E, vezes a velocidade de deriva. Tá? Muito bem. Né? Então eu posso escrever aqui que a minha velocidade de deriva, V de deriva, isso aqui, tá certo? Vai ser igual, ó. O que é I dividido por A? I dividido por A, olha só, eu vou botar I dividido por A é J. Tá certo? J dividido por NE, que é então a fórmula da minha velocidade de deriva, né? E esse meu N vezes E, tá certo? É a densidade de portadores de carga. Perdão, é a densidade de carga dos portadores. Tá? Então, com isso aqui, a gente definiu, tá certo? A gente definiu o que é a corrente elétrica. Nós definimos a corrente elétrica a partir da compreensão, né, que nós temos hoje da estrutura. Essa é uma definição que a gente está fazendo aqui, baseada numa compreensão bem clássica, né, da estrutura atômica, tá certo? Né? Elétrons são partículas que se comportam como se fossem bolinhas se deslocando. Na verdade, né, aqueles ou aquelas que forem estudar mais profundamente, né, a estrutura da matéria, verão que esse retrato aqui é um retrato simplificado. Para o nosso curso e para o que nós estamos interessados em explicar, né, ele é suficiente. Para quem for estudar eletrônica ou alguma outra área, né, mas que requer um conhecimento mais aprofundado, né, aí você vai ter que entrar, né, com discussões a nível da mecânica quântica.